Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Mas, Cris, Taquinho, estamos nós aqui, todo mundo em quarentena, ninguém precisa de máscara, eu até tenho aqui máscara em casa, ainda não usei. Como é que vocês estão? Tudo bem aí na quarentena? Tomás na França aí, aplaudindo os médicos toda noite, tudo bem aí? Olha, aqui está tudo bem parado, eu estou confinado, faz o quê? 5 dias que eu estou confinado em casa, não posso sair. A França inteira, foi uma decisão do governo francês, eu acho que uma decisão muito acertada, uma decisão que, no meu ver, vai ter que ser tomada no Brasil cedo ou tarde, a Argentina já tomou. Acho que os países prudentes, os países que estão entendendo a gravidade desse problema, porque é muito grave, estão confinando os seus cidadãos. Então, eu estou faz 5 dias sem poder sair, a França inteira parada, o comércio fechado, só mercado, farmácia e banco aberto. Vocês vão até ver aqui passar um carro ou outro, um ônibus ou outro, algumas pessoas andando na rua, mas as pessoas não podem sair na rua sem uma autorização. Uma autorização que você imprime na própria internet, você mesmo preenche, mas tem só 4 motivos que autorizam, que justificam uma saída. Então se você vai comprar alguma coisa na farmácia ou no supermercado, se você vai cuidar de alguém que está doente, se você vai fazer um exercício físico e se você vai em alguma consulta médica. São as 4 razões pelas quais você pode sair hoje em dia. E se você for pego na rua ou longe da sua casa ou sem essa autorização, claro, tem uma dimensão de bom senso, mas a multa pode chegar a quase 50 euros e, enfim, as pessoas estão realmente respeitando e ficando em casa. Claro, agora a gente tem que se adaptar. É uma adaptação que não é fácil. Não é fácil trabalhar em casa. Não é fácil fazer ginástica em casa. Não é fácil ficar fechado num ambiente relativamente pequeno 24 horas por dia durante, não sei, a princípio 2 semanas, mas pode ser um mês e meio, a gente não sabe. Mas está tudo bem, eu estou me adaptando, estou bem, falando com os amigos bastante, conseguindo trabalhar. E, enfim, é um ato solidário. É um ato solidário com todo mundo que está aqui no país, no mundo, porque a gente tem que se fechar, talvez não para proteger a nós, mas para proteger quem vive perto da gente e a sociedade como um todo, né? Eu estou em quarentena há 4 dias, eu vim de uma viagem na segunda-feira, fui ao supermercado, fiz umas compras aí para uns 15 dias, algumas coisas para um mês, e estou aqui em isolamento físico, né? Mas em relação ao relacionamento social, né, e online, eu estou comunicando com as pessoas. Hoje mesmo eu participei de uma videoconferência com o pessoal de Viçosa, e tenho conversado bastante e acompanhado aí quase o tempo todo, né, essa pandemia e as notícias econômicas do Brasil e do mundo. Bom, eu estou aqui em Casimiro de Abreu, no interior do Rio. Vim para cá, meu marido está aqui, trabalha aqui, e eu estava no Rio, enfim, achei que era mais seguro vir para cá, e, enfim, mais importante do que isso, né, nós ficarmos juntos, né, porque eu acho que uma das maiores dificuldades do confinamento é justamente isso. Você fica em casa. Obviamente você não trabalha no mesmo ritmo que você trabalharia se a situação estivesse normal, né? Mesmo eu que sou acostumada a trabalhar em casa, que hoje como freelancer eu faço muitos trabalhos em casa, ainda assim tem essa dificuldade, porque eu pelo menos estou tendo muita dificuldade de estabelecer um limite para a quantidade de informações sobre esse assunto que eu estou absorvendo. Claro que como jornalista também isso realmente é muito mais difícil, porque eu preciso estar bem informada, mas a quantidade de informações é muito grande e muito dura de receber, porque são informações, as informações que vêm dos outros países, mesmo aqueles que têm feito um esforço muito grande para conter a crise,
são informações que envolvem morte, doença das pessoas, medidas muito duras, confinamento, como isso que o Tomás acabou de relatar. Então, a absorção dessas informações, para mim, tem sido muito difícil. Eu confesso até que tenho tido dificuldade para dormir, algumas dificuldades emocionais. O meu filho está nos Estados Unidos, está confinado, ele mora em São Francisco, que foi uma cidade que tomou medidas duríssimas logo de cara para conter essa situação. O governador da Califórnia também tomou medidas muito duras, mas todas acertadas para garantir esse confinamento. Ao mesmo tempo, a minha família toda em Belém, minha mãe estava comigo no Rio, e assim que eu percebi a gravidade da situação, pedi para minha mãe voltar para Belém, porque lá a situação fica mais sob controle, tem mais gente da família para ajudar, enfim. Então, assim, a minha maior dificuldade no confinamento é lidar com o emocional. É uma situação muito difícil para todos nós e a gente tem que ter, assim, tem que ter nervos de aço para lidar com essa situação. A minha situação, você vê, olha, eu estou numa situação complicada. Ontem eu tentei ir ao Rio. Por quê? Moro em São Paulo. Meu pai teve que ser hospitalizado. Imagina isso. Por quê? Já idoso, 87 anos, problema de coração. Hoje fez um cateterismo. Cara, a situação é muito tensa, muito tensa. Minha irmã está com ele, né? Minha mãe tem 77. Então é uma situação complicadíssima. É a torcida para que não aconteça nada no hospital. Pô, uma loucura. Ele só vai poder sair do hospital na segunda-feira. Muito difícil lidar com uma situação dessa. E aí eu estava no aeroporto, pronto para embarcar. Minha irmã liga e diz o seguinte: os médicos aqui mandaram você não vir. Mandaram você não vir, porque tem vírus no aeroporto, você vai trazer o vírus para cá. Aí eu não fui. Eu tive de fazer. Mas é o mais prudente a fazer mesmo, é ficar em casa. Isso é muito difícil, e especialmente falando dos idosos, eu estava até falando da minha mãe, quando eu sugeri a ela que voltasse logo para Belém, ela resistiu muito a essa ideia. Os idosos, além deles terem o alvo mais, digamos assim, né, o alvo direto dessa doença, aqueles que sofrem mais pelas dificuldades, enfim, o sistema de defesa mais frágil, etc., o idoso tem uma dificuldade muito grande de mudar as suas rotinas. Vou dar um exemplo muito simples. Anteontem, eu precisei ir ao banco resolver um problema, que eu não tinha como resolver de maneira remota. Eu tive que ir para falar com a minha gerente. E a minha gerente me relatou da dificuldade dela em lidar com os clientes dela, idosos, que gostam de ir ao banco, porque é uma distração até, uma ocupação. Ela teve pessoas, idosos que foram lá, clientes dela, porque queriam verificar o saldo no banco. E aí ela começou a ligar para os parentes dessas pessoas, dizendo, por favor, mantenham seus idosos em casa. Então, é um pequeno exemplo da dificuldade de você mudar hábitos, cultura, mentalidade numa crise como essa. Eu tive de fazer um exame que já estava marcado há mais tempo, na terça-feira, um exame de sangue, fui no laboratório e senti assim um clima muito ruim, né? Porque primeiro que eu mesmo estava receoso, olhando para todo lado, passando álcool gel e vendo as pessoas, os atendentes, as outras pessoas. Uma moça entrou comigo no elevador, estava só eu e ela pediu licença, porque eu entrei primeiro, se não tinha problema entrar dois no elevador, eu falei que não tinha problema, mas mesmo ficando mais ou menos 1 metro um do outro. Então, assim, é um clima muito tenso. Tudo que você vai fazer na rua, encontrar... Desconfiança, né, Taquinho? Desconfiança. Todo mundo... assim, precaução, né? Uma precaução que você tem que ter mesmo, e acaba isso. A precaução gera desconfiança e gera dúvidas, né? E o clima não é um clima muito amistoso. Alberto. Por isso que, nesse sentido, ficar em casa é até melhor. Eu concordo que eu tenho esse mesmo problema da Cristina, é o excesso de informações, né? Então, assim, eu tenho que parar uma certa hora da noite, porque senão eu não durmo. Se eu continuar, eu vou querer continuar, querer ver, porque, assim, tem saído muitos estudos interessantes, tem saído muitos vídeos interessantes, né? Tem muita informação, tanto nessa área da pandemia, como na área do pandemônio da economia internacional, né? E a gente fica absorvido para isso. Então, é difícil tratar. Mas eu ficar dentro de casa, eu estou achando mais tranquilo
do que passar por essa situação na rua de desconfiança, de dúvidas, né? Pelo menos essa primeira semana eu estou levando numa boa. Taquinho, se eu posso fazer um comentário sobre a questão da desconfiança e da dúvida e da angústia que isso causa, acho que no Brasil isso deve ser ainda maior. A Europa está com uma explosão de casos, já passou o número de casos da China, e vamos lembrar que a China é um país bem grande. A Europa já passou em termos absolutos o número de casos e também o número de mortos da China, principalmente na Itália. Mas o Brasil tem que se preocupar, porque a gente não sabe direito a dimensão disso, a gente não sabe quantos finalmente doentes nós temos no Brasil. E comparado com a Europa, comparado mesmo com a China, o Brasil tem uma estrutura muito mais precária, muito mais frágil, muito mais vulnerável, né? E nós temos, acho que a gente podia comentar um pouco sobre isso, a gente tem um governo que está aquém da urgência. Então, assim, eu me preocupo muito. Eu não estou conseguindo dormir também super bem, porque eu fico, além do fuso horário, eu fico recebendo as notícias do Brasil, da minha família, é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do cenário, elas estão mais ou menos tateando aí, mas ainda às cegas, e uma das razões pelas quais elas estão no escuro é porque a gente tem um governo que até pouquíssimo tempo atrás estava lidando como se fosse uma conspiração, uma fantasia, uma besteira. Então, assim, é muito sério você ter um país que é governado por um grupo de pessoas, não estou dizendo que são todos, mas um grupo de liderança que parece que não quer assumir a seriedade, a urgência da situação. Ô, Tomás, a Cris, ela agora não está no Rio, mas no Rio, né, Cris, você mora em Copacabana. O Bolsonaro ontem deu a declaração comparando, dizendo lá, olha, Copacabana tem a mesma estrutura etária que a Itália. Quer dizer, ainda que seja factualmente correto, é ofensivo com relação à população. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês aí de Copacabana, se preparem para morrer. Né? Basicamente foi o que ele disse. Meu Deus, um presidente da República falar isto. É ofensivo, é uma ofensa atrás da outra. E não só isso, né? Ele comparou também o coronavírus, a doença, a uma gravidez. É uma comparação sem o menor... não faz sentido nenhum. Gravidez é um momento glorioso na vida de uma mulher. Será que ele não confundiu gravidez com gravidade? É um momento glorioso para a mulher, para a família, para a criança, todo mundo. E ele compara isso com uma doença, com um vírus que gera morte. Então, são duas coisas incomparáveis, são dois momentos na vida de um ser humano completamente incomparáveis, que só poderiam sair, né, desse esgoto que é a boca do Bolsonaro. É só isso que ele sabe fazer. Ele não está à altura desse desafio, isso já está mais do que comprovado. O grave nessa situação nós temos a tempestade perfeita aqui, porque nós temos uma crise de saúde pública que gera uma crise econômica, que vai gerar uma crise econômica, a previsão de crescimento para esse ano já está próxima de 0%, e no meio disso tudo, um dos filhos dele, não satisfeito com esse cenário, ainda brinca de criar uma crise diplomática com a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Quer dizer, é uma combinação de anomalias, né, de comportamentos anômalos e de irresponsabilidade que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Eu queria saber de vocês uma coisa, tá? Que é uma preocupação minha, que pouca gente fala. Eu vejo, assim, a China é um país muito igualitário, até por conta lá da experiência do comunismo. A França nem se compara o nível de igualitarismo, a Itália, países ricos, né? As condições, de um modo geral, são todas melhores do que no Brasil. Eu fico vendo esses protocolos, todos corretos, né, de combate ao alastramento aí do vírus, mas no Brasil a gente tem que pensar o seguinte, olha, Rio de Janeiro, capital, cidade, é um dado que nós sabemos, tá? 20% dos habitantes do Rio moram, pelo IBGE, nos chamados aglomerados subnormais, que são as favelas. As residências são pequenas, né? São casas muito pequenas que moram uma quantidade muito grande de gente, né? 5, mais 10 pessoas. E essas pessoas, 40% da mão de obra no Brasil é informal.
Então, elas vão acabar, parou a economia para a renda. E essas pessoas, elas habitam residências pequenas, com muita gente, recebem por semana e toda semana compram os mantimentos de casa. Né? Então, você diz, olha, vamos fazer o confinamento. Como é que essas pessoas fazem? Eu não sei, ninguém está pensando a solução disso, eu acho. Alberto, além disso, o governo anunciou que cortou 158 mil bolsas do Bolsa Família. Ele falou que outras 185 mil bolsas foram geradas e que essas que perderam a bolsa é porque melhoraram dentro daquele critério da extrema pobreza, de alguma forma melhoraram e não precisariam da bolsa. Mas vamos pensar o seguinte, as pessoas que recebem Bolsa Família são pessoas extremamente pobres. Esse é o momento de reforçar a ajuda para essas pessoas e não cortar a bolsa. Então, assim, as medidas são todas na contramão do que deve ser feito agora, todas na contramão da solidariedade que uma crise humanitária como essa exige. Porque você sabe, né? As pessoas... Eu tenho trabalhado aqui em projeções desde o começo sobre a epidemia. É muito difícil, porque os números estão mudando muito rapidamente, as tendências estão mudando muito rapidamente. Mas, por exemplo, até terça-feira passada, a Itália, o Brasil estava num ritmo um pouco mais lento do que a Itália. Mas nos últimos 3 dias, nós já estamos no ritmo da Itália. Nós estamos com menos casos, mas só para você ter uma ideia, é o seguinte, passou de 290 na terça-feira para 620 e poucos ontem. E isso significa que dobrou em cada 2 dias. Se a gente for nesse ritmo, né, de dobrar a cada 2 dias, que é um crescimento exponencial, assim, eu tenho quase certeza que a gente vai ter 10 mil casos, né, um número aí, um marco agora no dia 30 ou 31 de março. Né? E provavelmente isso vai continuar num ritmo muito mais alto. Por quê? Porque a epidemia veio para o Brasil pelas classes altas. Né? Você vê a comitiva que teve nos Estados Unidos, lá do Palácio do Planalto, são pessoas que têm dinheiro para fazer a viagem, aquela empregada do Guedes, que foi na Disneylândia. Né? Então, todas são pessoas que estavam rodando pelo resto do mundo, e a epidemia não se espalhou ainda pelas comunidades. Na hora que chegar para valer nessas comunidades que você falou, que não tem água para lavar a mão, não tem sabão para lavar a mão, né? Não tem água nem para beber uma água de qualidade. Então, isso vai se alastrar feito gatilho de pólvora. Né? Então, assim, já tem várias pessoas mostrando o seguinte, o cenário da Itália, ele é o mínimo que nós vamos passar, ou algo a mais do que esse cenário da Itália. Então, é uma situação muito, muito grave, e eu acho que, assim, só para falar da parte de economia, o que o governo fez é uma coisa muito simples. Sonhar com um crescimento de 2,5% ou 2% esse ano é ridículo, isso é cair na gargalhada. Então, o governo fez foi um crescimento de 0, né? 0,02%. Isso é para ajustar as contas públicas e tal, mas todo mundo sabe, também você não pode passar um desespero e dizer que a economia vai cair 10%. Então, o governo está ajustando. Era 2,5%, passou para 2%, passou para 0%, e daqui 15 dias, um mês, ele vai passar para -2%, -3%, etc., porque a gente vai ter uma crise muito, muito grande. Já tem, por exemplo, o Financial Times já está falando de uma recessão do tipo da grande crise de 29, né? E com números de mortes tipo da Segunda Guerra Mundial. Né? Tomara que isso não aconteça, mas esse é o cenário, talvez o cenário mais pessimista, talvez a gente consiga controlar isso antes, mas é um cenário extremamente grave que eu, que sou geralmente pessimista, eu nunca pensei, né, num cenário tão dramático como esse que nós estamos vivendo. Não, é seríssima a situação, realmente, eu não vou dizer desesperadora, porque eu acho que a gente não pode se desesperar, mas assim, no que diz respeito, por exemplo, à quantidade de pessoas doentes no Brasil, isso é uma coisa que a gente até tem dificuldade de estimar. Eu tenho um dos meus melhores amigos
ele está confinado na casa dele, ele é professor, está confinado na casa dele faz uma semana, um pouco mais. A irmã dele foi confirmada com o coronavírus e ele acha que ele está sentindo um peso no peito, enfim. Ele resolveu não ir para o hospital porque ele sabe que não é o que deve fazer, ele deve se cuidar em casa. Mas, por exemplo, ele é um caso, claro, deve ter contraído, ele fica com a irmã o tempo inteiro e a mãe também está se sentindo mal. Mas ali ele não está nas estatísticas e talvez nunca entre nas estatísticas, porque ele não vai fazer o exame. Então a gente não sabe a dimensão disso e o governo não está fazendo teste o suficiente, não está como a Coreia que está testando todo mundo. Eu sei que é caro, é complicado, mas a gente não tem essa informação. E sobre a economia, enfim, acho que na semana passada eu tinha dito que o Brasil ia crescer 0, né? Economísticos, como sempre, sempre no seu misticismo mudam de opinião. Eu já acho que, enfim, o Guedes achava que ia crescer 2,5%, para mim, o teto é cair 2,5%. Assim, pode ser que caia ainda mais. A situação está muito, muito complicada. O Brasil está muito, muito vulnerável. Olha, hoje eu comecei o dia lendo um artigo daquele especialista lá em desigualdade, o Branko Milanovic, né, que escreveu esse livro agora, Capitalismo Sozinho, Capitalism Alone, né? E ele chama atenção, ele está pensando na frente, no pós, né? Porque vocês estão vendo a China. A China não tem mais transmissão comunitária, mas está entrando estrangeiro com coronavírus na China. Ou seja, pode começar a transmissão novamente na China. Né? Então, enquanto não tiver a vacina, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu li, você não tem assim, uma perspectiva de se livrar do coronavírus. Né? Foi o que eu entendi até agora. Então, o Branko Milanovic, ele chama a atenção no seguinte: a desorganização da economia é uma desorganização que, na verdade, é uma desorganização da sociedade. A sociedade inteira irá se desorganizar. E mais grave é na direção anti-globalização, que foi uma coisa que melhorou o bem-estar da população. Não tem dúvida com relação a isso. Ou seja, o que ele diz? Para você escapar do vírus, quanto mais autossuficiente você for, melhor. Se o país for muito autossuficiente, produzir tudo que ele consome, não precisa receber ninguém de fora, melhor. Se você morar num lugar que você pode plantar tudo que você come, melhor. Você não vai se relacionar com ninguém. Então, vai contra tudo que aconteceu nos últimos 300 anos da história do mundo, 500 anos, quer dizer. Nesse sentido, o país mais preparado é a Coreia do Norte, né? Então... A Coreia do Norte está totalmente preparada. Eu queria, Alberto, acrescentar um negócio que você falou, essa epidemia, né? A gente vê o melhor e o pior do ser humano exatamente nesses momentos, né? Você estava falando da vulnerabilidade dos trabalhadores autônomos, das pessoas que moram nas favelas e tal. Alguns dos casos registrados até agora aqui no Brasil, né, foram empregadas domésticas que pegaram dos seus patrões. Tem um caso aqui no Rio que o casal da casa, os patrões, estavam doentes, ficaram em quarentena e obrigaram a empregada a ficar dentro de casa servindo. Entendeu? Então, assim, a crueldade de uma situação como essa expõe, né, de uma forma assim, muito crua a desigualdade aqui no Brasil. O certo nessa hora é você simplesmente falar para a sua diarista, para a sua empregada: fique em casa, se cuide, se proteja, cuide da sua família e continuar pagando, mesmo que ela não venha. Mas você não pode desamparar uma pessoa nessa situação de vulnerabilidade. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que é um componente muito sério dessa nossa crise de coronavírus aqui no Brasil, é que as igrejas evangélicas resistiram muito a parar com os cultos. Aí elas foram, paulatinamente, aquelas que são mais sérias, né? Que são sérias, porque existe igreja evangélica séria, a gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes. As igrejas, então, acabaram parando com os cultos ou fazendo os cultos online, né? Conheço várias pessoas evangélicas que estão participando dos cultos online. Só que tem a igreja daquele Silas Malafaia, que é um criminoso, porque aquilo não é uma igreja, né? Aquilo é um negócio, é um business dele, e ele desafiou a ordem pública, a situação, a exigência de fechar, enfim, de conter essa situação. O Ministério Público entrou na justiça aqui no Rio de Janeiro para impedir os cultos dessa seita dele, porque eu não posso chamar isso de igreja, e um juiz, acreditem,
um juiz negou o pedido do Ministério Público e os cultos desse cidadão continuam sendo feitos, colocando em risco, enfim, a comunidade inteira, enfim, entendeu? Esse é um componente seríssimo aqui no Brasil e por mais que os governos estaduais, os governos municipais tomem medidas como vêm tomando, alguns de uma forma bastante séria, tentando se antecipar, mas um cidadão que faz uma coisa dessa, ele sabota toda a política inteira de contenção do vírus. Então, por isso que eu acho, agora o Taquinho estava falando de quando vai ser o pico, mais ou menos, né? Eu acho que é agora que a gente vai ver isso, agora em abril, né? Eu vi que o pico deve ser daqui a uns 15 dias, né? E não vai me surpreender se for uma coisa realmente enorme, em virtude desse tipo de comportamento, dessas pessoas que elas são mais do que responsáveis, elas são criminosas. Uma pessoa dessa tem que ser processada e punida devidamente. Só para lembrar que na Coreia, a grande difusão, né, da doença na Coreia se deu também numa igreja evangélica, né? Só que depois que aconteceu, o líder da igreja pediu desculpa, tomou uma série de medidas. Mas no começo da expansão na Coreia foi via uma igreja evangélica. Então, assim, ou seja, aonde tem aglomeração de pessoas e reuniões físicas das pessoas, né, a chance de propagar é muito grande. E, nesse sentido, também é uma responsabilidade do presidente ter participado, né, das manifestações no último domingo, né, porque é totalmente contrário a todas as medidas recomendadas pela medicina, pela Organização Mundial de Saúde, etc. O Taquinho, eu acho que ali foi um ponto de virada simbólico importantíssimo essa participação dele no domingo, porque ali muita gente racional, é claro, né, que acreditava no Bolsonaro, olhou para aquilo e achou aquilo uma vergonha, um absurdo. Eu notei que aquilo ali detonou, o negócio do panelaço lá do dia 18, que já aconteceu, né, 3 dias depois, eu acho que teve a ver com aquilo ali, com aquele episódio, e tudo que está vindo depois. E ele está tendo que manter, ele está sustentando essa posição dele. Né, ele vem sustentando isso. É interessante o panelaço, porque aqui na minha rua ele começou na terça-feira, no dia 17. Quer dizer, a internet tinha convocado um panelaço para o dia 18 e espontaneamente a população fez o panelaço um dia anterior. E é muito interessante isso, né? Porque as pessoas não têm contato físico, mas têm um contato social. Quer dizer, são das janelas, né? As pessoas se manifestam e isso que você falou. Dá para sentir claramente, assim, na cidade, pelo menos aqui no meu bairro, que houve uma mudança, um ponto de inflexão, que é exatamente no começo dessa semana, que as pessoas começaram a se mobilizar e a protestar contra essa situação. Talvez as pessoas não saibam muito bem quais são as alternativas, mas está muito claro que está todo mundo mostrando a sua insatisfação, mesmo estando em quarentena. Olha, a gente... Desculpa, Tomás. Na verdade, só queria fazer uma pergunta para o Alberto, mas aí depois, de repente, o Alberto pode guardar a pergunta para depois. Mas eu queria que o Alberto comentasse aqui com a gente, porque eu vi um comentário seu na internet, Alberto, sobre o impacto desse comportamento do Bolsonaro, o impacto político disso. Até onde isso abre um caminho sem volta para o Bolsonaro? Queria que você comentasse aqui com a gente. Tomás, fala aí, você ia falar. Não, o que eu ia comentar, na verdade, é que o Bolsonaro, onde é que foram os panelaços, né? Foram, principalmente, teve panelaço até no Campo Limpo. Um amigo meu que mora no Campo Limpo falou, é um bairro relativamente periférico de São Paulo. Mas o grosso foi em bairros ali de classe média, alta, classe alta paulistana, carioca e Belo Horizontina, pelo que eu entendi. E é um pessoal, o quê? Universitário, que votou no Bolsonaro muitas vezes por rejeição ao PT, mas que viu essa reação dele e falou, esse homem não bate bem da bola, esse homem está vivendo num mundo paralelo. E a grande questão é o seguinte, essa crise é difícil para qualquer governante. Claro que sim, para o Macron é difícil, para o Angela Merkel é difícil, mas você pode, numa situação de crise, aparecer como um líder que, enfim, resolve os problemas, que, enfim, se preocupa com as pessoas, que é sério, que é prudente. Ou você pode parecer uma topeira,
com todo respeito, mas não, o Bolsonaro é uma topeira, é essa a imagem que ele está passando. E as pessoas veem isso, e principalmente as mais educadas, que votaram nele ali, algumas vezes até empolgadas, outras tampando o nariz, mas elas ficam super incomodadas. E agora está claro que esse homem não tem a maturidade emocional, cognitiva, ética, de liderar o país nessa situação. Olha, a gente está chegando ao final. A pergunta da Cris é o seguinte: o mundo político, o que eu estou trazendo para vocês é informação, né? Informação de Brasília. O mundo político é 99% racional, quer dizer, a minoria é uma Carla Zambelli da vida, né? E o mundo político, a credibilidade dele, depois de domingo, acabou completamente. Completamente. Né? Deputados e senadores desse cara, o que a gente achava agora está mais do que confirmado, porque tem a ver com o quê? Com saúde, doença, morte. Né? As consequências das maluquices dele não eram para esse grupo que virou essa semana, ainda dava um desconto. Não dá para dar desconto do que aconteceu no domingo. Esse é que é o problema. Então, deputados e senadores estão muito irritados. Mas é claro que está todo mundo, como todo mundo racional, eles estão esperando o momento para darem o troco. Agora, o momento é de união e ter um inimigo comum. É uma coisa que eu gostei muito do Macron, que eu acho que é a situação, quando o Macron disse, estamos em guerra. É isso. Todo governante tem que ver isso como uma guerra. O da Argentina fez exatamente isso. É a maior oportunidade que um governante tem para unir o país em torno dele. É fenomenal isso. Queria fazer um último comentário, que é o seguinte: no Brasil, às 8h30, tem panelaço contra o Bolsonaro. Na França, porque o Macron se apresentou como um líder, o que tem às 8 horas, toda noite? A gente, infelizmente, não vai pegar, o programa vai terminar aqui na gravação um pouco antes. Mas às 8 horas tem aplauso. Não ao Macron, mas aplauso à sociedade francesa. Então é isso, olha a diferença. Quando você tem um líder, o líder sai fortalecido da crise. Quando você tem uma topeira... Turma, olha aqui, a gente vai se despedir torcendo para que todo mundo que nos ouça tome as precauções. Tomás, Cris, Taquinho. Certeza. E olha só, agora as pessoas estão confinadas, estão em casa, todo mundo tem mais tempo de assistir ao nosso Manhattan Disconnection. Então, vamos assistir, comentar, curtir, indicar para os amigos, vamos espalhar. A quarentena pode ser cultura também, né? Um abraço, Taquinho. Um abraço. Tchau, abraço, gente. Tomás. Tchau, gente. Boa Todos melhoras para o seu pai, Alberto, que o seu Valeu. pai saia logo do hospital.